É uma apresentação curta de 3 slides, mas eu vou estar saindo também do slide e indo para as bases de dados, as plataformas, que fica bem mais didático para vocês entenderem. Meu slide já está projetando para vocês, tá ok? Minha voz também. Ótimo, nessa nossa segundo não, nosso terceiro encontro, eu vou estar meio que efetivamente abrindo a mente de vocês, tirando essas limitações da elaboração de um trabalho acadêmico. A norma NBR 14724, que inclusive eu já fiz um post resumido sobre ela lá no meu Instagram, então sempre eu vou estar postando essas normas, porque existem várias. Porém, eu já cataloguei as mais importantes e relevantes para você construir um trabalho acadêmico, uma monografia, que é o TCC, dissertação, tese ou até um artigo científico, desde da formatação até, por exemplo, nas citações e referências. Então, eu recomendo sempre que vocês acompanhem meus posts, que eu vou estar fazendo lá, e também dando aquela força, dando lá uma curtida para dar aquele engajamento, salva também lá nos itens salvos, porque aquele conteúdo lá, além de tudo, é para ajudar vocês, para auxiliar ao máximo. E antes de tudo, eu coloco aqui um lembrete. É, eu sei que na faculdade ela cobra uma carga horária que você deve cumprir de atividades complementares extracurriculares. E um dos meios que vocês podem compor essa carga horária pode ser através de certificações de cursos complementares. Aqui eu trago 3 plataformas interessantes. Tem várias, porém essas 3 plataformas elas contêm um catálogo de cursos voltados à área da saúde, e todos, exceto a AvaSUS, que alguns ela cobra, mas na maioria de todos, assim em torno de 90%, são gratuitos. E depois que você finalizar a avaliação, eles te dão uma certificação. A carga horária depende muito do que for oferecido. Tem de 10, tem de 50, tem até de 100 horas de carga horária complementar. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nessas plataformas. Vocês podem pesquisar no Google UnaSUS, AvaSUS ou EAD Fiocruz. Dê uma pesquisada, vão pedir para vocês criarem uma conta. E depois de criar essa conta, você se inscreve nos cursos que tem interesse. Então, voltando aqui para os trabalhos acadêmicos, o primeiro passo que você deve dar na hora de elaborar qualquer trabalho de qualquer tipo, seja TCC, seja resumo para conferência, seja até um projeto de inicialização científica, é escolher a área. A escolha da área é fundamental para você ter um norte. Nossa área, por exemplo, é a área da saúde voltado para o segmento da farmácia. Então, você já deve elaborar pesquisas voltadas à área da farmácia, afunilando ainda mais essas áreas para então ir para o segundo passo, que é a busca de um tema. É você meio que segmentar, afunilar essa área até chegar, por exemplo, nas nossas disciplinas. Se vocês olharem nossa grade curricular, desde o primeiro até o último, nós temos várias disciplinas de diversas áreas. Temos, por exemplo, anatomia, histologia, tem a área das químicas, temos as farmacologias, tem a toxicologia, até a cosmetologia e a tecnologia farmacêutica. Você observa que são áreas distintas, fora as análises clínicas, que englobam a microbiologia, a toxicologia não, a imunologia, a parasitologia. Então, tudo isso, se você for observar, você já tem um norte para você trabalhar um tema, por exemplo, acima dessa área. Eu sempre gosto de utilizar nossa grade curricular porque já facilita muito na busca de um tema. E depois de você escolher sua área, você vai investigar o assunto a ser trabalhado para elaborar esse tema. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a questão mais atual da Covid-19.
Digamos que você vê uma reportagem que fala que o lá para 2020, que a ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina não tem eficácia comprovada no, na prevenção e até no tratamento dos pacientes infectados com Covid-19. Uma matéria do G1 qualquer aí. Aí você se interessa por isso e você já pode até investigar e tentar elaborar um tema para fazer um trabalho científico a partir disso. Você já teve, digamos que, um estalar de dedos para elaborar esse tema. E a melhor forma de você formular um tema é lendo conteúdo. Que conteúdo é esse? Você pode ler matérias de notícias, pode ouvir algum podcast, assistir até mesmo a TV em noticiários, em que há programas informativos, já te dá alguma lapidada para elaborar um tema. E outro meio que eu recomendo bastante é você ler artigos científicos já publicados. É meio desgastante, mas você já fica alimentado daquele tema que você quer elaborar e fica bem mais fácil de escrever ele. Voltando aqui, por exemplo, da Covid-19, você poderia muito bem elaborar um tema relacionando a automedicação com pacientes infectados com Covid-19. Você poderia, por exemplo, analisar os efeitos adversos, os a questão da toxicidade hepática, toxicidade renal. Ou seja, é lendo que você consegue formular um bom tema. Mas existem várias formas de você elaborar um tema. A maior questão aqui é você elucidar o problema proposto nesse tema. Você conseguiu já trazer para si mesmo um tema que você pode trabalhar. Pronto. Mas qual é a real importância? Que problemas e que implicações esse tema pode gerar? Voltando aqui para o meu exemplo, eu poderia muito bem investigar sobre a questão dos os efeitos adversos. Quais são os efeitos adversos que os pacientes com Covid-19 apresentam ao administrar medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina, destinados ao tratamento da Covid-19. Aí eu já consegui elucidar um problema. Então, quando você já consegue ter em mente a área, o tema e o problema, fica bem mais simples e bem mais fácil de você fazer o seu trabalho. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse primeiro passo aqui? Posso seguir ou não? O último item que eu coloquei aqui foi elucidar o problema. Quando você já tem o tema em mãos, você tem que fazer uma meio que adequação desse tema para verificar as implicações e os problemas que podem trazer à sociedade, que é o que nosso foco de trabalho, para os pacientes que nós vamos manejar. A partir desse problema elucidado, como eu já trouxe lá do exemplo, eu já coloquei o tema ligando a automedicação com a Covid-19 e o possível problema que eu poderia gerar a partir desse tema era quais são os efeitos adversos ou efeitos colaterais que a automedicação dessas classes que eu já falei podem causar a pacientes infectados com Covid-19. Ou seja, já consegui elucidar um problema a partir do tema que eu já ela preconizei. E quando você consegue fazer essas etapas, fica bem mais simples você realizar sua pesquisa ou qualquer trabalho científico. Consegui esclarecer? Ou ainda ficou alguma dúvida?
Ótimo, seguindo aqui em frente. Como executar sua pesquisa? Depois de você elucidar seu problema, que é a parte fundamental, e também já tem em mente o seu tema, a execução do seu projeto de pesquisa, de seu trabalho científico, você deve anteceder a isto, definir qual tipo de pesquisa você vai realizar. O problema está elucidado. Qual tipo de pesquisa atende à minha possível solução ao meu problema? E também estabelecer o método a ser utilizado, ou a metodologia a ser utilizada. Os tipos de pesquisa vocês já sabem. Temos pesquisa de campo, revisão de literatura, relato de caso, estudo clínico. Ou seja, a partir do seu problema, você vai verificar qual tipo de pesquisa você vai poder trabalhar o seu tema. E é importante ter em mente isso, a questão da viabilidade. E eu cheguei aqui, eu selecionei os dois tipos de estudos, que são tanto o estudo epidemiológico, podem ser estudos de campo, podem ser estudos utilizando plataformas de dados secundários. E também temos as revisões. Por que nós vamos trabalhar com esses dois? Como eu já falei, a questão da pandemia inviabiliza a gente de estar presente constantemente em laboratórios e também na questão de sair propor um estudo de campo. E esses dois atendem muito bem o cenário que nós estamos atualmente. Aqui eu trouxe alguns conceitos básicos sobre o estudo epidemiológico. O estudo epidemiológico pode ser classificado em observacionais ou experimentais. Isso depende muito do tipo de estudo que você vai fazer. Se você vai fazer investigação a campo, se você vai apenas verificar o catálogo de dados que já estão disponibilizados e então analisá-los posteriormente. Os níveis de evidência desses estudos estão hierarquizados de acordo com o grau de confiança de que está relacionado à qualidade metodológica do mesmo. Ou seja, a qualidade do estudo epidemiológico que está sendo analisado, até que você mesmo veja, está muito relacionado à maneira que os dados foram tratados. Se os cálculos foram feitos corretamente, se a metodologia está adequada, se a metodologia atende com o problema proposto. Ou seja, são todos esses fatores que vão indicar a qualidade deste trabalho de estudo epidemiológico. Aqui eu coloquei que no topo da pirâmide encontra-se as revisões sistemáticas seguidas de ensaios clínicos, controlados randomizados, estudo de corte, estudo de caso-controle, série de casos, relato de caso e, por fim, a opinião de especialista em estudo in vitro ou em animais. Observem que todos esses tipos de estudos são a hierarquia dos mais comuns que nós encontramos em bases de dados. Eu coloquei as revisões sistemáticas porque as revisões sistemáticas é um tipo de revisão de literatura. Existem 3 tipos de revisões, que são a narrativa, integrativa e sistemática. Qual a diferença dessas 3? É a maneira que você vai buscar os artigos e também a metodologia que você adota. Em revisões narrativas, basicamente não há assim tanto critério para você escolher artigos. Você pode muito bem, se você optar por esse tipo de estudo, de revisão, e por exemplo numa base de dados, ou até num portal como o periódico CAPES ou Google Acadêmico, coloca lá algumas palavras-chave, alguns descritores aleatórios, e os artigos que você encontrar e achar legal, você coloca na sua revisão e acabou. Além de apresentar os achados. Fora isso, não há muito critério e muito rigor na revisão narrativa. E geralmente, por essa falta de rigor, muitas revistas acabam nem considerando muito.
Em eventos até que é considerado, mas não. Temos outra revisão, que é a sucessora dela, que é a revisão integrativa. A revisão integrativa já contém uma metodologia já protocolar, sistematizada, e você já tem algum certo rigor sobre o processo metodológico. E a revisão sistemática é a mais completa, que pode se dizer, porém é mais, não é complicada, mas é porém demorada, porque além de conter um protocolo específico que utiliza-se acrônimos, que esses acrônimos são para protocolos que determinam como que essa revisão deve ser realizada. E a partir desses protocolos você analisa os artigos, tanto seus achados como também analisar o viés de cada um. Então, a revisão sistemática geralmente demanda em torno de 3 meses, 6 meses, ou seja, é algo bem um pouco mais complexo, mais avançado, e também você precisa protocolar não, publicar seu estudo que você está em andamento em uma plataforma dedicada a revisões sistemáticas. Ou seja, tem todo um trabalho para você fazer uma revisão sistemática. E essa postagem não é a publicação do estudo. É apenas para você colocar nessa plataforma que você está fazendo uma revisão sistemática de determinado tema. Por quê? Para não gerar conflitos, por exemplo, de uma pessoa fazer uma mesma revisão que a sua. Porque, levando em consideração a nível global, em qualquer país, se você fizer uma revisão e outra pessoa fizer a mesma, semelhante, com correspondência de 85, 90%, e essa pessoa publicar um dia antes que você, provavelmente a sua vai ser desconsiderada. Então, a revisão sistemática demanda isso e precisa ter esses cuidados. Mas eu creio que não vai ser possível a gente trabalhar justamente pelo esse rigor. Nós vamos trabalhar mais com a revisão integrativa, que é mais fácil e é mais viável para vocês que já estão começando. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos prosseguir? Vocês não estão se manifestando, eu vou seguir em frente. Então, vamos lá. Como eu já havia falado antes, um estudo de revisão ele parte do vital do processo de investigação, ou seja, a revisão é basicamente para você responder a algum problema baseado em outros estudos. Ela envolve alguns aspectos de localizar, analisar e sintetizar, além de interpretar a investigação do problema proposto, junto com sua área de estudo. Como eu já falei anteriormente, definindo a sua área que você vai trabalhar, o tema e o problema, é então que você faz uma análise bibliográfica. Você vai pegar alguns conteúdos, principalmente estudos, através de artigos científicos publicados sobre o tema, para que então você possa ter conteúdo, material suficiente para discutir e responder o problema de pesquisa. Aqui a revisão de literatura é indispensável não somente para definir o bem do problema, mas também para obter ideias precisas sobre o estado atual do conhecimento sobre um dado tema. Como eu já falei até do exemplo de automedicação em Covid. Se não há estudos, por exemplo, estudos primários que façam essa análise, algum relato de caso, alguma pesquisa de campo, uma revisão de literatura seria bem interessante para responder esse problema. Porque é recorrente, principalmente no Brasil, principalmente medicamentos isentos de prescrição, mas até às vezes em algumas drogarias e farmácias, até os que são tarjados podem sair sem prescrição, nós já sabemos disso. Então tudo pode acontecer e isso
acaba acarretando esses problemas, e a sua contribuição da investigação para o desenvolvimento do conhecimento. Essa é a parte fundamental, não só da revisão, mas de qualquer estudo. Trazer algo novo, responder algo inédito, algo único. Também você pode, por exemplo, querer fazer uma revisão de um tema que já é trabalhado, só que aí você tem que verificar e analisar o que você pode trazer de novo para acrescentar não só a comunidade científica, mas para toda a sociedade no geral. Como realizar uma revisão de literatura? Aqui eu utilizei uma base em uma revisão integrativa. Primeiro, depois de você ter feito todos aqueles passos antecedentes, você vai definir os descritores. Os descritores nós buscamos em uma plataforma específica que se chama Descritores de Ciência da Saúde, que é o DEX. E essa plataforma você pode considerar como se fosse um dicionário voltado a tanto a área da saúde como a comunidade científica em geral. Só que o pessoal da área da saúde utiliza muito o DEX e acabou sendo associado apenas a ele, mas o DEX também contém alguns descritores que são de outras áreas, por exemplo, engenharias, exatas, humanas. Depois de você definir os descritores, você vai montar sua estratégia de busca, que eu vou ensinar para vocês como é que faz. Que basicamente você vai ter que utilizar operadores booleanos, aspas e parênteses para montar essa estratégia de busca. E depois de você ter essa estratégia montada, você vai pesquisar nas bases de dados e motores de busca, portais de busca, por exemplo. Por último, depois de você coletar os principais estudos que são relacionados a essa estratégia de busca, você vai aplicar critérios de inclusão e exclusão para você afunilar e selecionar o máximo de estudos que são relacionados ou que podem responder o seu problema de pesquisa. E aqui que eu coloquei selecionar estudos que serão utilizados. De forma geral, é assim que você realiza uma revisão de literatura no que diz respeito a buscar artigo científico em base de dados. Esse é um resumo em geral. O que é o Descritor de Ciência da Saúde, ou DEX? Como eu já falei, é uma plataforma que ela armazena meio que palavras, chaves ou termos, e esses termos eles já são sistematizados e catalogados com significados bem definidos. É como eu falei, como se fosse um dicionário voltado para a busca de estudos, de artigos científicos. E esses termos são padronizados e reconhecidos pelas bases de dados, e isso que é o fundamental. Quando você já vai buscar na base de dados, você não pode colocar qualquer palavra, qualquer frase aleatória. Você tem que colocar de forma racional e bem elaborada, e também previamente consultada nessas plataformas. Porque se está catalogado aqui nas plataformas de descritor, com certeza vai ser bem melhor você buscar artigos com termos que já estão padronizados e também que o significado dele já está armazenado nas bases de dados. Se você coloca, por exemplo, Covid-19, na base de dados, com certeza vai te retornar estudos relacionados à Covid-19. Mas por que ela retorna isso? É porque você colocou lá e trouxe? Não, é porque já está padronizado, já tem estudos elaborados e também já é reconhecida pelo DEX, que é ou qualquer plataforma de descritor. Também temos a Mesh, só que a Mesh nós não vamos utilizar muito, justamente porque a maioria dos descritores DEX também contém o Mesh, eles são meio que compartilhados. Mas posteriormente podemos utilizar, mas no momento nós vamos focar apenas no descritor de ciência da saúde. Aqui eu trouxe aqui uma figura de uma árvore.
Aqui diz que a sua fundação foi em 1986. As categorias que ela abrange são saúde pública, homeopatia, ciências de saúde, vigilância sanitária. Ela possui mais de 34 mil grupos conceituais e mais de 63 mil termos. Isso é bastante para uma plataforma que é quase considerada um dicionário voltada à ciência da saúde. E também temos essas categorias do mestre, como eu falei. Como tem essas categorias, esses descritores têm o mesmo significado e a mesma correlação, não vai ser muito necessário a gente ir utilizar a plataforma Mesh no momento. E o importante é que ela abrange esses seguintes idiomas. Os descritores são apresentados em português, espanhol, inglês e francês. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos continuar? Travou em qual parte? Travou lá no Dex ou aqui? Adnan, Gleice, Aurilano, também tá travando pra vocês? Ou não? Porque assim, se estiver travando, de qualquer forma a gravação vai sair limpa, então podem consultar depois. A única questão é se estiver travando agora. Mas minha tela tá aparecendo, né? O slide. Ou não? Ah, sim. Aí vocês também tem que responder, que senão eu acho que minha conexão caiu aí. Ah, tá certo. É, porque eu preciso ter essa resposta, senão eu acho que a minha conexão travou, aí eu acabo reiniciando tudo, sendo que nem tava. Então, continuando, vocês podem dar. Ah, sim, tá certo. Mas de qualquer forma, vocês dão uma olhada na gravação que vai estar bem fluida. Ela. Dando continuidade, os operadores booleanos, que eu creio que você já deve ter visto falar em algum lugar. O que são esses operadores booleanos? Basicamente. Ah, tá, ok, beleza. Os operadores booleanos basicamente são termos que nós utilizamos, pode ser até preposições para nosso contexto de língua portuguesa, mas esses operadores eles são importantes porque eles permitem que você associe um descritor a, a, a outro descritor. E eu coloquei aqui que são empregados para associá-lo, ou tanto para restringir ou abranger a sua pesquisa. Como assim? Aqui também eu trouxe tanto os principais operadores booleanos quanto uma ilustração de como é que eles funcionam. Temos o AND, OR e NOT. O AND ele basicamente vai fazer a associação de um descritor e outro. Basicamente ele vai pegar um e outro e tentar uni-los em si. Por isso que eu coloquei essa figura da circunferência, onde tem um sobreposto a outro e fazendo essa união aqui. OR, basicamente, na sua tradução livre, significa ou, e ele vai
pegar os descritores e vai dizer para a base de dados dessa forma: olha, eu quero que você me entregue artigos científicos ou estudos que tenham tanto esse termo quanto esse. Basicamente ele dá duas opções e a base de dados vai trazer essas duas opções para ele, ou somente uma, se for o caso. Por isso que tem tanto a união de ambos, como também está tudo em azul. Tanto vai ser importante, vai ter a função um ou outro descritor. E por último temos o not, que da tradução livre é não. Basicamente, quando você utiliza o not, você vai estar restringindo a sua pesquisa, dizendo que é para a base de dados trazer um estudo que contém esse termo, mas para retirar estudos que contenham esse termo. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Digamos que nós estamos fazendo uma busca na base de dados sobre a correlação de pacientes adultos com Covid-19 e verificando sua evolução clínica. Se eu colocar paciente and, já aproveitando aqui, fazendo esse gancho, and Covid-19, ele vai me dar todos os estudos que contêm esses termos. Só que eu disse anteriormente que eu não quero só qualquer paciente. Eu quero um público específico. Eu quero público adulto. Então, eu deveria, por exemplo, colocar paciente, note, pediátrico ou geriátrico, para retirar esse público, por exemplo, de crianças e idosos. Basicamente é assim que funciona a utilização do not. Só que só utiliza-se o not assim, em situações bem específicas, e na maioria das vezes você não vê necessidade de utilizar o not. Até porque o not é para restringir sua busca. E restrição em uma revisão de literatura não é muito bacana. Então, vamos reservar o not apenas quando for, digamos, necessário. Com frequência nós vamos utilizar tanto o and como o or. E um exemplo que eu trago de construção de estratégia de busca é essa. É isso que vocês vão elaborar utilizando a plataforma do Dex. Vocês vão buscar alguns descritores, por exemplo, eu coloquei aqui, paciente, tudo no idioma inglês, mas também vamos fazer o idioma em português também. Observem a forma que está construída essa estratégia. Tanto contém os operadores, quanto os parênteses e as aspas. O operador OR, o que eu estou dizendo aqui? Que ele é para me dar tanto estudos que tenham o primeiro descritor, quanto o segundo descritor, quanto o terceiro descritor. Ou seja, eu estou dando opções para ele me resgatar estudos associados a isso. E eu coloquei um parêntese justamente para restringir esse grupo, ou seja, essa associação de descritores está associada apenas a um grupo, que é o grupo de pacientes. Então isso já restringe, já dá uma ajuda muito grande. Porque aqui é como se fosse se ficasse fora do parêntese, ele ia associar isoladamente esses termos junto com outros e ia ficar uma bagunça total. Então, depois de você fazer a sua construção de estratégia de busca nas bases de dados, associando os descritores e seus sinônimos, porque aqui basicamente contém tanto o descritor principal, que é o primeiro, quanto o seu sinônimo. Aí você fecha ele utilizando parênteses. Aqui no outro, também da mesma forma, lembrando que o AND é para ele posteriormente associar o conteúdo em geral, ou seja, os conteúdos que está entre parênteses. Se ficasse aqui sem parêntese, basicamente só ia associar esse termo aqui com o restante. Por isso que o parênteses é importante, para fazer esse agrupamento e associar esses grupos. E por último eu coloquei aqui alguns descritores e tem aspas neles. Vocês observando esses descritores da forma que está exposta aqui, em comparação com os anteriores, vocês conseguem deduzir por que é utilizado as aspas? Ou estão sem resposta para isso? Ainda não conhecem?
Gleice disse que não sabe. Vitória sabe, Aurilana, Adna. Então, as aspas nós utilizamos para uma finalidade única, quando se tem dois descritores ou mais, ou duas palavras ou mais. Por que é utilizado quando tem duas palavras ou mais? Se não tivesse parêntese, ele poderia muito bem, aqui nesse caso seria neoplasia prostática, sua tradução. Se não tivesse as aspas, ele ia considerar esses termos como isolados, ou seja, cada um tem seu significado separado. Próstata é um órgão genital, é um órgão lá do sistema genital masculino. E neoplasia é uma patologia, citopatologia de um grupo de células, ou seja, não está considerando as duas palavras remetendo a um significado único. Mas quando você coloca as aspas, aí ele faz esse agrupamento. E isso é importante. Quando se tem mais de dois descritores ou duas palavras, você deve utilizar as aspas para que aquele significado seja remetido utilizando a associação dessas palavras. Essa é a função das aspas e isso é o que vai, digamos, trazer esse diferencial em sua pesquisa. Meios de buscas. Trouxe aqui alguns meios que vocês podem utilizar para encontrar alguns estudos. Trouxe aqui as bases de dados principais: Medline, Lee, SenseDirect e Lilacs, que nós vamos utilizar bastante essas três. Temos alguns portais de buscas, como o Google School, que você já deve conhecer, o PubMed também, que é um portal de buscas que nós vamos utilizar. E temos as bibliotecas eletrônicas, como a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, e a Cielo. E após iniciar sua busca, você vai aplicar posteriormente os critérios de inclusão e exclusão. E também realizar o fichamento dos estudos selecionados. Eu vou estar postando na Classroom meio que um manual que você faz a catalogação dessas quantidades de estudos e também uma ficha, uma planilha do Excel para você fazer de forma organizada a interpretação dos achados de cada estudo. Pessoal, nós só temos 1 minuto aqui na plataforma. Eu vou gerar aqui outra sala e vou mandar no grupo para vocês entrarem, tá certo? Aí vocês podem sair aqui dessa sala agora e eu vou mandar outra sala no grupo do Telegram. Que já só temos mais 1 minuto aí devido à limitação da plataforma. Ótimo, vou retomar aqui a gravação e já estamos finalizando. Só tem mais 2 slides, vai ser coisa rápida. Só complementando aqui, deixa eu dar uma avançada. Eu vou disponibilizar esses slides numa plataforma que também tem vínculo com o LinkedIn. Aí vocês ficam também, caso queiram verificar o slide. Basicamente fechei aqui o que eu tinha que falar assim, de forma bem geral sobre a revisão de literatura. Digamos, a base, que você precisa entender como é que funciona e o que é a sua essência. E a plataforma DataSUS é que nós vamos utilizar para fazer os estudos epidemiológicos.
A plataforma Sinam, a sua sigla é Sistema de Informação de Agravo e Notificação, ela abrange dados epidemiológicos quantitativos de doenças de agravo compulsório, como por exemplo dengue, malária, febre amarela, temos também a hanseníase, HIV, ou seja, são inúmeras doenças que contêm dados de pacientes é, relacionados ao gênero, sexo, raça, escolaridade, zona de residência. Também é de abrangência nacional, você tem dados dispostos de regiões, de estados e até de cidades. E também você pode analisar durante alguns períodos de acordo com sua disponibilidade, pois vai ter doenças que têm dados recentes e outros não tão recentes. E os passo a passo para você fazer essa tabulação, essa análise e coleta dos dados, começa escolhendo o agravo, a doença que você vai trabalhar. Aí você faz uma seleção pela coluna, ou seja, vai haver algumas seções que eu vou mostrar agora para vocês, que você vai selecionar coluna, linha e também selecionar o período disponível. Esse basicamente é o passo básico para você fazer a catalogação inicial dos dados epidemiológicos. E colocando em prática, nós vamos agora, vamos mostrar aqui somente a plataforma para vocês, coisa básica. Então, quando você ir lá pode ser no Google, qualquer motor de busca, você pode colocar no Google Sinam DataSUS, coisa bem simples. Quando você pesquisa Sinam DataSUS, aparecer vários sites, aí você pode clicar, por exemplo, no primeiro. O que você deve se atentar é que a plataforma, o site tem que ser www.datasus.gov.br. Vai haver outros, mas esses outros são relacionados ao acesso de administrador e isso é o que nós não temos. Nós queremos apenas utilizar os dados disponibilizados de forma quantitativa. Vou mostrar aqui para vocês agora na minha tela. Aqui está carregando. Só uma volta aqui. Vou aqui nesse segundo, doenças de agravo e notificação. Não é o exato, mas acho que deve também retornar à plataforma. De início a plataforma parece ser um pouquinho difícil e complexa, mas com a prática fica até sendo bem mais simples de trabalhar nela. Vocês estão vendo minha tela agora da plataforma? Basicamente esse é o layout da plataforma Sinam DataSUS. Tem um bannerzinho, você já conhece de longe por ele, e nós vamos utilizar dentro da plataforma do DataSUS. Vamos nessa seção aqui, epidemiológicas e morbilidades, que é aqui onde nosso foco, onde nós vamos coletar os dados. Eu não vou assim mostrar o passo a passo assim como é que vocês devem fazer, mas eu já vou mostrar as doenças que vocês podem trabalhar. Tem aqui já de cara caso de AIDS desde 1998, hanseníase, tuberculose.
dados de agravo de notificação. Existem dois, só que se vocês observarem no título, vai ter de 2001 a 2006 e 2007 em diante. Nós vamos utilizar muito esse de 2007 em diante. Aí tem outros aqui também. É, vamos aqui em doenças e agravos de notificação e vai dar uma abrangência muito boa das doenças de nível compulsório. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que tem vários que nós podemos trabalhar. Tem animais peçonhentos, botulismo, cólera, coqueluche, tem a dengue, tem até 2013, tem 2014 em diante. Se você escolher dengue, você pode marcar aqui, tem doença de Chagas, que mais? Hepatite, intoxicação exógena, pode se trabalhar muito nela. Tem a leishmaniose, tem a sífilis, tem zika vírus. Ou seja, possibilidades para trabalhar não faltam. Então assim, como nós vamos fazer um resumo simples agora, vocês podem utilizar a plataforma Sinan no momento para escolher esse agravo que vocês queiram trabalhar. Em outro momento eu vou ensinar a maneira que vocês devem coletar esses dados e também a questão da revisão, como é que nós colocamos em prática. Aqui eu só apresentei mesmo conteúdo teórico sobre o que é e como deve fazer. Alguma dúvida, garotas? Alguma pergunta? Primeiro você vai definir se você vai fazer um estudo epidemiológico ou um estudo de revisão. Se você optar por um estudo epidemiológico, o que você vai fazer agora? Você pode vir na plataforma do Sinan DataSUS, vai em todo esse caminho que eu fiz, e você pode somente escolher uma doença de agravo compulsório, e depois nós vamos coletar esses dados em conjunto. Não vamos fazer tudo junto, não vai ser assim algo separado não, vai ser tudo linear. Aí eu vou dizer o passo a passo, mas basicamente você ia selecionar aqui, colocaria a abrangência geográfica, e fazendo isso, ele te direcionar para outra página que tem vários filtros para você refinar sua busca. Por exemplo aqui, aquilo que eu coloquei no slide é resumido o processo aqui, que a gente faz. Só tem a linha, tem a coluna, tem o conteúdo, que nós utilizamos para fazer a seleção de ano, relação ao sexo, região por estado, ou então estado por cidade. É aqui que nós fazemos esse controle. Selecionamos o período disponível aqui, que é o período que os dados estão disponibilizados. E a seleção disponível basicamente são filtros que nós vamos também utilizar sobre cada variável aplicada. Aí posteriormente nós vamos mostrar que ele vai dar uma tabela. Só vou aqui mostrar de forma assim bem aleatória como é que é feito, como é que ele vai te mostrar. Nada assim muito criterioso. Mas ele vai te mostrar uma tabela, e dessa tabela nós vamos coletar os dados quantitativos e transpor para a planilha de Excel. Vamos ver só se mostra ele. Pronto. Basicamente é dessa forma que ele te apresenta. Observe aqui que tem dado que não acaba mais porque eu não selecionei assim nenhum filtro específico. Mas essa é a forma que ele te apresenta todas as notificações relacionadas à dengue. Aí eu coloquei desde 1975. Ou seja, é muito dado para se trabalhar. Aí posteriormente nós salvamos um arquivo. E também vamos utilizar um programa específico para ler esse arquivo, então transpor para o Excel. Ou então você só pode copiar e colar. Mas é importante você gerar esse arquivo, porque esse arquivo é como se fosse um backup. Ou seja, a plataforma sempre está em modificação, e esse backup vai te garantir a segurança que você coletou aqueles dados naquele dia para não dar problemas nas quantidades de casos e notificações posteriormente. Mas de forma resumida é isso que você faz. Aí na próxima aula a gente vai fazer de forma mais detalhada, de forma bem mais simplificada,
todo o processo. Tanto de estudo epidemiológico, que vamos utilizar a plataforma Sindan, como também os estudos de revisão, principalmente de revisão integrativa. Tudo certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Diga. Então, a previsão é que não seja devido, principalmente à restrição e também que eles não querem ter surto. Então, minha intenção inicial era utilizar aquelas salas que você já sabe onde é que fica, na biblioteca, e fazer essa discussão aqui bem bacana, tudo na prática. Se flexibilizarem e liberarem, talvez nós podemos marcar algum encontro. Não vai ser agora, esse mês de setembro. Talvez lá no final de outubro ou novembro. Podem liberar e a gente pode marcar alguma. Ao invés de ser online, ser presencial. Mas isso a gente vê depois. Então, eu acabei de não marcando aqui para finalizar